Muito bom dia. Mais uma vez, quero aqui deixar umas palavras que seja sempre de bênção para todos aqueles que vão ouvir e que seja uma palavra na estação própria. Glória a Deus por todas as palavras que eu tenho recebido vossas. O reino de Deus tem sempre a ver com exortação mútua, com abdicar muitas vezes de nós mesmos para abençoar outros. E ao darmos, recebemos. É assim que funciona o reino de Deus, glória a Deus. E hoje, muito forte, veio aqui ao meu coração, é um dia especial para mim, não importa, mas é um dia especial para mim. Eu queria deixar aqui uma palavra que veio fortemente, que tem a ver, está aqui em Marcos. Eu vou falar um pouco sobre compaixão, sobre capacidade de frutos do Espírito, longanimidade, paciência, aquela capacidade que Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá e que faz toda a diferença. Numa sociedade com os nervos à flor da pele, com o egoísmo a brotar por todo o lado, com o individualismo, com a falta de capacidade de aguentar qualquer tipo de ofensa, de crítica, de provocação, Jesus Cristo e os filhos de Deus e os que andam cheios do Espírito Santo sobressaem, têm que sobressair pela capacidade dada pelo Espírito Santo de ser diferente e de uma forma natural reagir de forma surpreendente, contrária ao que se passa no mundo. Eu costumo dizer, e esta frase penso que é muito conhecida, que nós não podemos evitar ofensas, não podemos controlar a forma como as pessoas nos tratam, ou falam de nós, ou aquilo que nos acontece, circunstâncias, coisas inesperadas, tragédias, e mesmo injustiças, maldade, não podemos evitar, mas podemos controlar, dirigir, escolher a forma como reagimos à forma como somos tratados. E como eu costumo dizer também que o que os outros me fazem ou dizem de mim não é da minha conta. O que Deus está a ver e o que eu vou ser julgado um dia e tudo aquilo que conta é a forma como nós reagimos, aquilo que falamos em relação àquilo que nos acontece. Glória a Deus. Eu queria deixar aqui estas palavras e fui buscar estava aqui a ler Marcos capítulo 6, uma passagem tremenda, e vejam aquilo que eu creio que o Espírito Santo me foi revelando sobre esta característica de Jesus. Um detalhe que passa assim um pouco despercebido, que diz assim. Portanto, é a primeira multiplicação de pães e peixes, mas diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, Jesus tinha-os enviado, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E agora Jesus lhes disse, vejam, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles estavam exaustos. Jesus disse, vamos repousar. O corpo dele e dos apóstolos, dos discípulos, pedia repouso, descanso. Gritava. Estavam cansados. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Agora veja. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Glória a Deus. Aí chama-se sede e fome, de querer mais de Deus. Mas Jesus, que já tinha dito que queria repousar, veja o que aconteceu. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Oh, aleluia. Teve compaixão deles. Esqueceu-se do cansaço. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas, provavelmente mais umas horas a pregar para ele, a ensinar para eles. E chamou-me a atenção aqui esta capacidade que Jesus nos quer transmitir, e todos aqueles que andam no Espírito, esta capacidade de abdicarmos de nós mesmos, esta capacidade de controlarmos as emoções,
E chamou-me aqui a atenção várias passagens que vão vindo sobre as Escrituras, que um dos frutos do Espírito é a longanimidade e o domínio próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Chamou-me a atenção esta palavra, a longanimidade. A longanimidade, eu escrevi aqui, a longanimidade é a virtude de suportar com paciência, serenidade, adversidades, provocações e ofensas por um longo período sem ceder à ira e à vingança. Glória a Deus. Em contrapartida com esta capacidade, esta longanimidade que eu quero deixar hoje, este fruto do Espírito que nós todos temos que desenvolver de compadecer-nos uns dos outros, está associado à capacidade de nos esquecermos de nós mesmos, de fugirmos, de não ligarmos às provocações, às adversidades, mas sempre mantermos esta capacidade de reagirmos da forma que Jesus reagiria. Estarmos cheios do Espírito Santo para em todas as situações sermos usados por Deus, para sermos a luz no meio das trevas, para sermos esta capacidade de longanimidade, de paciência no meio de um mundo egoísta, que vive cheio de ira, que não aceita uma provocação, que está sempre pronto a explodir. E chamou-me também aqui a atenção alguns versículos que estão nas Escrituras sobre este fruto também da carne, que Deus quer que nós fujamos dele, que é a ira. Diz assim em Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Tiago fala bastante sobre esta questão, fala lá sobre sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Oh, isto aqui daria tanto. Mas eu quero deixar só uma palavra curta hoje sobre esta, para vos chamar a atenção, que nós somos chamados para sermos a luz no meio das trevas, para agirmos como Jesus em tudo. Aqueles que vivem cheios do Espírito Santo não têm que fazer um esforço para não se irarem, porque já está cá dentro. O Espírito Santo nos controla. Nos dá uma palavra de domínio, dá-nos a capacidade de domínio próprio. Ouça uma palavra também que eu gosto muito, e volto novamente aqui a esta palavra, de 1 de Pedro, capítulo 2, aqui a partir do versículo 20, ouça esta palavra. Guarde no seu coração, Deus é poderoso para nos fazer, como diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, aquele que espera no Senhor, aquele que vive nele, subirá com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós vivemos numa vida de paz, aqueles que vivem em Deus. Apesar das adversidades, apesar das provocações, apesar das injustiças, Deus nos dá a capacidade de não reagirmos, não tornar mal por mal. Sabe uma coisa agora, antes ainda de continuar em 1 de Pedro, vê o meu coração, está lá em Eclesiastes. Em Eclesiastes está lá uma passagem, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: não te ires, não cedas à ira facilmente, porque a ira abriga-se na casa do tolo. A ira abriga-se no seio dos tolos. Aqueles que não têm capacidade, por qualquer coisa explodem. Há pessoas que estão sempre de mau humor, estão sempre prontas a explodir por qualquer coisa. Isso é a prova de que as pessoas vivem na carne. E estou a falar também de cristãos. Não estou só a falar de pessoas que não acreditam. Não, estou a falar. Todos nós somos vulneráveis e nós temos que desenvolver estes frutos do Espírito. Porque onde está, diz lá também em Tiago, onde existe a contenda e a ira, aí existe toda a obra do diabo, toda a obra perversa. E neste versículo também fala lá todo o tipo de gritarias, contendas, ira. Aí está toda a obra perversa, os demónios a agir na mente das pessoas, naquelas gritarias. Temos que fugir disso. Então aqui em 1 de Pedro, diz assim, oh que tremendo, pois que glória há, que valor tu tens, qual é o galardão que tu tens, se pecando, se fazendo o que é errado, sendo esbofeteados por isso. Sendo punidos por isso. Nós fazemos o mal, se nós praticamos o mal, infringimos as regras, tratamos mal as pessoas, é claro que temos que esperar sermos tratados também da mesma forma, não é? O suportais com paciência, qual é a glória que há nisso?
Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, com longanimidade, de aguentar, de não vencer o mal com o mal, não tornar na mesma moeda, isso é grato a Deus e mostra os frutos do Espírito em nós. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus ao falar isto, sabe? Sei que o Espírito Santo quer que eu fale isto para mim mesmo primeiro, para me lembrar, para desenvolver esta capacidade que Deus nos dá. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós não nos movemos segundo o sistema deste mundo na carne. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Aquele que reage na sua mente natural, aquele que não consegue controlar os seus lábios, está completamente na carne, não está no Espírito. E aqueles que não estão no Espírito não podem agradar a Deus. Porque para isto mesmo fostes chamados, para ser afligidos, não é? Jesus foi. Porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. O qual, ouça agora, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se encontrou na sua boca. Esta palavra dolo, eu tenho uma mensagem sobre isto. O coração que Deus ama, o coração sem dolo. O dolo quer dizer, a palavra dolo quer ser artifícios. Aquelas pessoas estão sempre com mecanismos, estão sempre com artifícios. Aquilo que dizem tem sempre alguma coisa por detrás. Até a própria bondade, os elogios, há sempre ali qualquer coisa. É falta de sinceridade. Jesus nunca disse uma única palavra que não quisesse dizer aquilo que ele dissesse, que ele queria dizer. Pureza de coração, sem maldade, sem segundas intenções. Nunca se achou dolo algum na sua boca. Agora veja. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Ele não vencia da mesma moeda. Ele, quando era ofendido, quando era ultrajado, quando mentiam acerca dele, ele não revidava da mesma forma. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente. Glória a Deus. Eu queria deixar esta palavra, porque nós vivemos a ser bombardeados, nós vivemos cada vez mais num mundo completamente que não tem paciência para nada. Mas isso não são os filhos de Deus. Aqueles que pertencem a Ele, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, têm o controle dado por Deus. Na forma como falam, na forma como tratam as pessoas. As emoções estão debaixo do controle do Espírito Santo. Eu queria senti muito fortemente deixar esta palavra. Siga o exemplo de Cristo. Não vença o mal com o mal. Busque a presença do Espírito Santo. Há uma outra passagem que está lá em Colossenses que diz, o apóstolo Paulo está a exortar, sede compassivos. Noutra parte, quando está a ensinar Timóteo, ele diz, ensina com mansidão, ser manso. Todas estas características, todos estes frutos do Espírito, têm que florescer, têm que brotar na vida de um cristão, de um filho de Deus, naturalmente. Glória a Deus. Receba esta palavra no seu coração. Recebamos o perdão de Deus, aquilo que nós falhamos com a nossa boca. Sabe uma coisa, há outra passagem, estas palavras estão a vir. Não tinha aqui para falar. Está lá também em Tiago, que quando ele fala no capítulo 3 sobre a língua. A língua. Mas ele diz assim, só Deus, Jesus não falhou com palavras. Diz assim, se alguém conseguir controlar as suas palavras, esse é o homem perfeito. Ninguém consegue controlar a língua. Eu quero terminar com esta passagem. Receba isso. A unção do Espírito Santo, a capacidade. Peça a Deus. Porque tudo o que nós pedimos a Deus, que é da vontade dEle, Ele nos concede, para sermos iguais a Cristo, para sermos mais parecidos com Cristo, nesta capacidade. Veja, Jesus estava, quando eu comecei aquela passagem tremenda em Marcos capítulo 6, Ele estava exausto, e quando nós estamos ainda mais exaustos, ou não dormimos bem, ou nós temos ainda mais dificuldade de controlar as palavras, irritamos-nos facilmente. As palavras estão na ponta da língua, prontas a serem disparadas como flechas para ferir, para ofender, para maldizer. Mas diz a palavra também em Provérbios que há coisas que quando nós as lançamos, quando nós as falamos, já não podem ser recolhidas.
E uma delas é as palavras. Depois de as falarmos, já produziram o fruto. E quando nós estamos irados, só produzimos, é o diabo a utilizar a nossa carne. É a nossa natureza pecaminosa para ferir o nosso semelhante. E depois já não há retrocesso. E o mundo está no estado em que está por causa disso também. Por causa de pessoas que não controlam as suas palavras, famílias destruídas, relacionamentos quebrados para sempre, mágoas, ressentimentos, por causa de palavras. Tudo é feito com palavras. O bem e o mal está lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto, está lá escrito. A morte e a vida estão no poder da língua. E para nós controlarmos a nossa língua, como está lá em Tiago, aquele que controla a sua língua é o homem perfeito. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Desenvolva essa capacidade. Não responda ultraje com ultraje. Quando ameaçado, quando padece, não ameace. Não se vingue. Não deseje o mal. Mas entregue-se àquele que julga justamente, ele fará justiça. Vamos ser compassivos. Vamos ser cheios de misericórdia. A compaixão está ligada à misericórdia. São tudo palavras gêmeas. Está lá, não pensei alongar-me tanto, mas está lá no Sermão da Montanha uma palavra tremenda que vocês já ouviram tantas vezes, conhecemos. Vencermos o mal com o mal, e diz lá: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Mas há uma palavra que diz lá assim, está relacionado com ele, está a falar de compaixão, está a falar de misericórdia. Ele diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer ser perfeito? Aos olhos de Deus. Nós vamos falhar, mas quer ser, sabe o que é a perfeição aos olhos de Deus? É ser cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Vencer o mal com o bem. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra que encheu o meu coração primeiro. E esta palavra é vida, é viva e eficaz, não volta para trás vazia. Em todos os que vão ouvir, Senhor, o coração se abrirá. O desejo, Senhor, e perdoa os nossos pecados, a nossa ira. E o que já provocamos, o que já causamos de erro, de dano na vida de tanta gente, tem misericórdia, Senhor. Assim como nós queremos ter misericórdia, ajuda-nos a ser misericordiosos, compassivos como Jesus. E que todas as nossas emoções e palavra e mente estejam debaixo do controlo do Espírito Santo para sermos canais de bênção, de luz, de misericórdia, de amor, num mundo em trevas, de caos, de guerras, de iras, de ressentimentos, de ódios, de mágoas, Senhor. Aleluia, que nós possamos resplandecer como Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, Deus vos abençoe grandemente. Aleluia.